Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu estou aqui com ele, Thiago Morello, da MyMetric. A gente vai falar um pouco sobre métricas, sobre como você pode usar números que você já tem no seu negócio para poder tomar decisões melhores, para poder tomar decisões mais assertivas. Não é isso, Thiago? É isso mesmo. Então beleza, confiram o vídeo aí, roda a vinheta. Então vamos lá, Thiago. Cara, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Pô, queria que você contasse um pouco para quem está assistindo aí a gente sobre você, sobre o seu trabalho lá na MyMetric, o que vocês fazem. Então, basicamente a gente faz aquele negócio complicado, né? Que é o Analytics. Na verdade não deveria ser complicado, a gente trabalha até para descomplicar um pouco isso. Então, a gente trabalha desde a parte de implementação dos dados até a parte que é mais interessante, né, que é onde a gente vai analisar eles para tentar melhorar o resultado da empresa. Legal. Cara, e assim, como eu tinha comentado com você antes, acho que a gente falou um pouco sobre isso, sobre como que a gente, muitas vezes a gente está acostumado com uma coisa que na nossa cabeça muitas vezes parece ser muito normal. E essa questão de dados, para a gente que está nesse dia a dia fazendo teste, pode parecer uma coisa muito básica, mas tem muita gente que ainda não pratica isso, não entende que isso hoje é muito disponível e que você não precisa ter um cientista da NASA dentro da sua empresa para você poder entender quantos clientes que estão vindo, da onde que esses clientes estão vindo. Então eu queria que você falasse um pouco para a galera sobre esse range de possibilidades que a gente tem hoje, de como que é fácil se poder ter acesso a dados dentro de qualquer tipo de empresa hoje. Hoje, inclusive, né, a gente tem uma gama imensa de ferramentas que acaba, às vezes, até confundindo as pessoas, porque, na verdade, você não precisa de coisas, às vezes, tão avançadas. São cálculos simples, às vezes, que você pode fazer, de, por exemplo, dividir um número por outro, que é a famosa taxa de conversão, e acompanhar esse número, por exemplo, ao longo do tempo, você já vai começar a ter uma visão um pouquinho mais aguçada do que está acontecendo no seu negócio, por exemplo, se você vende online ou se você usa o site para conseguir leads e depois vender para esses leads, né, um processo de vendas, é sempre interessante trabalhar com algum número que vai te falar sobre o desempenho do seu trabalho, né, do que você está fazendo ali no dia a dia. Né? A gente sempre gosta de falar que não existe um número, isso é meio até clichê, mas não existe um número certo e um número errado. Né, você, por exemplo, procurar um benchmarking do setor, que a gente acredita até que é um pouco difícil, porque tem tanto erro, às vezes, nas contas de analytics que a gente encontra, né, no mercado. Isso aí, inclusive, é outro tópico, né, para a gente falar. Mas você ter a comparação com o que você já fez, né, e não a comparação, às vezes, com um site que tem outra estrutura ali de funcionamento e vai mudar totalmente o dado dele, então mesmo que ele seja do mesmo setor que você trabalhe, ele não tem nada a ver, às vezes, com o seu site, porque é um processo de compra totalmente diferente. Então não existe um dado geral assim, para você tomar como base, existe aquele dado da sua realidade. Vamos falar um exemplo bem prático que todo mundo discute aí nos grupos, né? Taxa de rejeição. Que até a gente brinca que a gente vai fazer um abaixo assinado para o Google Analytics trocar esse nome, porque rejeição parece um negócio muito... Chega numa reunião, por exemplo, uma empresa grande, por exemplo, um CEO que não está acostumado com aquela métrica, ele vai falar, tipo, nossa, mas estão rejeitando a minha empresa? Tipo, assim, não quer dizer nada disso, né? Tipo, uma coisa, é o simples fato da pessoa entrar no seu site e não ter nenhuma interação com ele, né? Ele pode, às vezes, até ter ficado bastante tempo ali lendo e gostou do seu conteúdo, mas por ele não navegar em uma outra página, ou, por exemplo, por ele não executar um outro evento, que seja até por falta de configuração, que você não tinha esse evento, acaba que você tem esse número aí que espanta muita gente, e aí quem está começando a analisar os dados fica muito preocupado, qual que é a taxa de conversão ideal? Mas não existe isso, né? Calma, vamos olhar o seu negócio, o que você faz? Você vende online? Não. Eu gero lead? Né? Qual que é o número principal que você tem que ter? Principalmente, acho que a taxa de conversão, né? É muito importante também você saber. Explica para o pessoal o que é a taxa de conversão. É importante falar o que é. Por exemplo, você tem, geralmente o site ou o aplicativo, ele tem uma ação principal. Né? Então, se eu sou uma loja virtual, eu quero vender.
se eu sou uma empresa que vende para outras empresas, eu quero gerar uma oportunidade, um contato ali para eu poder vender. A gente tem também as visitas, né, que são as pessoas que entram no site. Você tem a divisão das conversões, que aí seria uma ação do seu site, por exemplo, o e-commerce, seria uma venda, vamos pegar o e-commerce para ficar mais simples, dividido pelo número de visitas. Então, é mais ou menos assim, quantas visitas eu preciso para conseguir gerar uma venda? Esse número ele não é fixo, pelo contrário, ele é bem caótico. Um dia ele está aqui, um dia ele está lá em cima, e não necessariamente você fez alguma coisa para ele estar lá em cima no outro dia, né? A gente tem que tentar isolar as variáveis, né? Pode acontecer muita coisa, economia. Tinha um estudo, acho que do Airbnb, né, que parece que quando chovia afetava a taxa de conversão deles. Então, assim, isso acontece. Como a gente não consegue controlar, saber certamente o que impactou, o que não impactou, a gente tem que tentar comparar usando métodos justos, né, que a gente até falado aqui antes, né? Eu não posso, como o dono da empresa, falar, caiu do dia anterior para hoje a minha taxa, quer dizer que eu fiz algo errado. Não, calma, vamos dar uma olhada no nosso histórico. Tem um número que em estatística é bastante conhecido, mas não é tão complexo. A gente usa muita média, né? Média. Né? Mas, por exemplo, o desvio padrão. A gente sabe que a taxa de conversão de um site, ela varia muito, certo? Às vezes ela vai ter valores muito altos, às vezes muito baixos, mas a maioria dos dias ela vai estar dentro de um range, vamos falar assim, tipo entre A e B, que entre esse valor aqui de 1% e 2%, a minha taxa está sempre mais ou menos ali no meio. Quando sair dali, né, desse range, é que seria um momento para eu começar a me preocupar, ou começar a me alegrar, né, se for para cima. Aconteceu alguma coisa atípica, né? Agora, se eu análise muitas vezes visual só dessa taxa, acaba caindo nesses erros de olhar e simplesmente falar, pô, tá ruim, tá bom. Entendi. Então, assim, a gente tem que considerar os números, mas não dá para você também virar e falar, nossa, eu analisei esse período aqui, a média da taxa de conversão do meu site é 10. Igual você está falando, é um número que ele varia muito. Então é muito mais ideal eu pegar e falar, não, a taxa do meu site ela varia de 5 a 10%. Sim. E aí, se tiver dentro dessa variação de 5 a 10% é ok. Então é isso que você falou. Você define um range, né? Porque não é assim, nossa, amanhã minha taxa caiu 3%, eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que mudar meu produto inteiro. Porque senão, um dos pontos que a gente quer abordar aqui é importante você tomar decisões baseadas em dados, mas você tem que ver da onde você está tirando esses dados, né, Thiago? Sim. E qual é a frequência que você tem que ter uma base para tomar a decisão daquilo. Mas assim, voltando naquele ponto inicial, só para passar para vocês um resumo dessa facilidade de tomar decisões em dados e do porquê, esses dados, muitas das vezes, quando a gente não fala de uma análise muito mais específica, né, Thiago? Esses dados já estão disponíveis ali para a empresa. Então a gente falando, por exemplo, do cara que tem, sei lá, uma padaria, você já sabe quantos clientes entram na sua loja, se você não sabe, é um número fácil de você medir ali. E a partir do momento que você começa a medir o dado, é quando você começa a poder começar a tomar decisão em cima daquilo. Então, eu sei que entram 100 clientes na minha loja por dia. Eu vou testar da moça do caixa oferecer um chocolate para a pessoa toda vez que ela for comprar alguma coisa. Pô, dessas 100 pessoas que entraram na minha loja e eu ofereci esse chocolate, quantas que compraram? Então, só para poder desmistificar mesmo que tomar decisões baseadas em dados é uma coisa fácil de você fazer inicialmente, pelo menos para você começar ali a sentir isso, e é uma coisa que te dá uma base muito mais segura para poder tomar decisão. Então, às vezes você está oferecendo chocolate para todo mundo que entra na sua loja e ninguém está comprando e você está tendo um trabalho ali de oferecer, mas você não sabe se aquilo está dando certo ou não está, você está simplesmente oferecendo, né? Uhum. E é interessante a gente pensar sempre, antes de entrar em ferramenta, em Google Analytics da vida, geralmente você já tem um planejamento da sua empresa, né? Prévio, você não depende às vezes de você, ou se você não tem, lógico que você vai fazer, mas qual que é o seu objetivo enquanto negócio? Para de ler um pouquinho os blogs, que você tem que ter ferramenta XYZ, ou fazer tal técnica, e pare para pensar para que você existe, por que você tem um site hoje, e escreve isso. Objetivo. Imagine 3 objetivos aí, por exemplo, da padaria aí, seria fazer com que mais gente passe na frente da minha padaria, né? Fazer com que mais gente que passa sinta vontade de entrar na minha padaria, e de quem entra, que saia com um pãozinho quentinho, por exemplo.
Esses seriam 3 objetivos de negócio que você pode, que até tem uma visão meio que de funil aí, né? Sim. De etapas, né? A, B, C. Depois você pega um objetivo X e você vai definir um número que mensure esse objetivo. Como é que eu transformo esse objetivo meu de negócio em um número para tornar aquilo objetivo mesmo, né? O nome é objetivo, tornar ele objetivo como um número que aí você consegue falar, não, está dando certo, esse objetivo está sendo cumprido. Né? Lógico que você vai estabelecer metas depois. Né? Beleza, agora vamos tornar um pouquinho mais complexo. Aqui seria a parte básica. Sim. Mas não é muito complexo também. Você tem um número, por exemplo, número de pessoas que passam na frente da minha padaria. Esse é o número. Aí eu quero outros números para tentar entender isso. Ou outras informações para tentar entender isso. Números e talvez também variáveis. Então, por exemplo, o dia que chove é uma variável importante para passar gente na frente da minha padaria, certo? Então, eu vou botar isso no meu plano de dados, no meu plano de mensuração. Aliás, o nome disso é do que eu estou falando aqui nessa historinha, é o plano de mensuração, que é uma das primeiras coisas que a gente faz num projeto de Analytics. Se você não sabe o que você quer mensurar, você vai mensurar tudo. E ao mesmo tempo você não vai mensurar nada, porque não vai estar seguindo o objetivo do seu negócio. E às vezes a gente não precisa de um Analytics turbinado para dar resultado, e sim as métricas corretas. Lógico que quanto mais informação eu tiver, melhor. Mas tem até uma crítica, né, que o próprio guru aí do Analytics, o Avinash, gosta de criticar, que é o data puke, né, tipo, vomitar dados, né. Então, é melhor você escolher bem e garantir que esses números estejam o mais reais possíveis. Então, fazendo sempre aquele cross-check, né, tipo, eu tenho esse número aqui e tem em outro lugar eles estão parecidos, eles estão batendo, né. Por exemplo, em site isso é muito comum, né, você tem uma conversão, né, um evento de conversão no Analytics e os leads chegam no seu CRM, na sua ferramenta de gestão ali de contato, seja e-mail ou qualquer coisa que seja, tem que ter um número bem próximo ali, né? Então, cuidar da qualidade do dado também é muito importante, porque muitas vezes você toma decisão pulando essa etapa. Você vai direto para a análise de dados sem fazer a qualidade dos dados. Sim. Questionar a qualidade dos dados antes, né? Isso é bem importante no processo. Eu já tive casos reais que eu acompanhei de perto, por exemplo, que o cliente estava acompanhando o Analytics e lá falava, não, no meu site aqui teve 30 visitas no mês, esse número está ruim. 30 compras no mês. E aí, na hora que ele parava para olhar de fato, porque o site sabe quantas compras ele fez no mês, ele sabe quantos pacotes que ele enviou para o correio, ele sabe o dado no real. Era mais. Então não dá para você tem que conferir, igual você está falando, que esse dado ali, ele é real, ele é confiável, porque senão a gente sai tomando decisão de maneira errada, né? Sim. Se tem uma coisa pior do que não tomar decisão nenhuma baseada em dado, é achar que está tomando, mas está tomando decisão errada, na verdade. É por isso que quando a gente implementa, a gente divide a parte de testes em 2 fases. Uma fase que é mais individual, que é a própria pessoa que implementou verificar se está disparando um evento, se está acontecendo. E depois disso a gente deixa coletando por um tempo para que a gente... Não, só porque eu testei tá ok, não. Eu não sei se, sei lá, no dispositivo XYZ lá do celular não está funcionando às vezes, sabe? E aí quando você coloca para mais pessoas, no caso, deixa um tempo rodando, aquela coleta, e depois analisa, né, que seria um período de estabilidade, vamos chamar assim, você consegue questionar, pô, mas esse número está muito baixo, né? Por exemplo, você tem uma página lá com milhões de visitas e está com umas 100 cliques, por exemplo, né? Então, você começa a questionar o dado. Não, mas espera aí, acho que tem algum erro. Vamos testar de novo, ver se precisa implementar de novo. E é por isso que é um trabalho contínuo, né, de qualidade de dados. O seu site está sempre mudando também, né? Então, a mensuração tem que correr atrás das mudanças para não perder essa informação que é tão valiosa para dar resultado. Legal. E, cara, agora saindo um pouco dessa questão mais básica mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem muitas ferramentas e muitas formas hoje em dia de poder mensurar esses dados, isso cria um pouco uma ilusão, né, de como a gente estava falando. Tanto da facilidade de você poder medir isso, tanto do que você está medindo. Então eu queria que você falasse para a gente primeiro um pouco do que você recomenda de ferramentas iniciantes para alguém que está querendo começar a olhar para esses dados e qual que é a maneira melhor aí de evitar erros nesse início desse processo.
Legal. Então, acho que ferramenta, principalmente quem está na área do digital, já sabe que meio que a gente gira muito em torno de Google, né? E é legal porque é uma ferramenta gratuita, né? Ela tem, lógico, seus objetivos financeiros também, não podemos esquecer disso, né? O próprio, gosto de falar que o Analytics existe em torno do AdWords, né? Então, tomem cuidado, principalmente em negócios que usam mais, por exemplo, Facebook Ads, para não ficar muito centrado no Analytics. Né? O Facebook, por isso mesmo, criou também a sua própria ferramenta, né? Mas assim, a gente tem, dependendo do seu nível, você pode resolver o problema com uma planilha, né? Você pode, a gente tem ferramenta hoje também, todas gratuitas do Google, né? Data Studio, o Optimize para fazer testes, o Analytics que vai ser para coletar e também um pouco de análise, né? Então, os erros que a gente costuma mais ver no uso dessas ferramentas, por exemplo, do GA, do Google Analytics, é você principalmente não setar as suas métricas principais, né, que seriam o seu objetivo de negócio. Então, por exemplo, um erro que acontece até por um gap técnico, né, muito comum, geralmente quem vende offline, quem coleta o lead online, mas precisa vender para esse lead offline, não tem esse número no Analytics. Isso é um erro bem clássico, não é tão simples de resolver, tem que ter um pouco de dedicação, mas vale a pena, porque, por exemplo, um site que investe em mídia para gerar lead, né? Tá gerando vários leads, e o lead passa a ser o centro de atenção dele. Só que o lead, ele pode ser bom ou ruim. Você faz, às vezes, uma mexida ali na campanha, que vai gerar muito mais leads, mas será que a taxa de conversão desse lead, depois que ele entra no processo de vendas, é muito pior? Sabe? Ele é barato, mas ele é muito pior e, na verdade, ele é caro, sabe? Só que você não está vendo isso, porque isso exige muito trabalho braçal você fazer essa análise. Então, tem hoje, por exemplo, como você informar o Analytics de que algo aconteceu depois que o usuário já foi embora do seu site. Ele já virou um lead, você ligou, por exemplo, para ele e vamos supor que ele não ficou interessado. Então, você vai dizer que ele é um lead qualificado. Então, você vai enviar um evento para o Analytics e falar, lead qualificado. E é aquele mesmo cara lá que estava lá na hora de gerar o form. Então, isso é uma das coisas. Ou, por exemplo, se você vende o seu produto online, um erro muito comum é você não computar as transações, as vendas reais. Você simplesmente bota o código lá na página de obrigado, e vamos supor que o seu negócio tem boleto, só para dar um exemplo. Metade dos boletos, na média do e-commerce, não são pagos. Né? Você vai computar isso como receita no seu Analytics? É justo, entendeu? O ideal seria que você esperasse uma confirmação ou lançasse o evento e depois cancelasse, né? No caso de você ter, por exemplo, um boleto que não foi pago e, sei lá, integrar direto com o seu gateway de pagamento para ficar o mais fiel possível. Daqui a pouco a contabilidade vai querer lá no seu Analytics conferir. Legal, cara. E falando sobre essa questão aí da confiabilidade dos dados e de tudo que pode alterar em torno disso, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão de dados e de teste AB, eu fui num grupo do Facebook e a primeira coisa que eu perguntei foi: cara, muito legal essa questão de teste AB aí, vocês testando as coisas, sabendo se gera mais venda, menos venda, mas vocês estão fazendo um teste ali. Você sabe que você alterou a cor do botão da página. Beleza, num período tal gerou 10 conversões, quando você mudou a cor do botão da página, gerou 15. Teoricamente, o cara para e pensa, fala, nossa, mudar a cor do botão da página aumenta as conversões do meu site. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei, que gerou até uma polêmica lá no grupo, foi: tá, mas beleza, e se tiver chovido nesse dia, se tiver acontecido um atentado terrorista, se tiver acontecido qualquer outra coisa que não seja só a mudança do botão da cor do site ali, como é que eu vou saber de fato que foi a mudança do botão do site ou não, e não outros fatores, entendeu? Como que eu isolo isso para eu poder olhar disso de uma forma melhor? Você está falando aqui da questão até do teste AB, né? De você ter isolar variáveis, porque a gente não controla, né? Simplesmente se eu mudar de um dia para o outro, eu não sei se realmente, como você falou, aconteceu alguma coisa. Existem impactos que às vezes a gente nem imagina que acontecem, né? De coisas que são até contra-intuitivas, né?
Então, você fazendo um teste AB, você consegue isolar. Mas tem que tomar muito cuidado também com o teste AB. Não é só você fazer um teste AB. Tem algumas... A gente não precisa ser um mega estatístico para poder fazer um teste AB de qualidade. Você precisa garantir algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que você tem que garantir é a tal da significância estatística. As próprias ferramentas de teste AB já te dão esse número. Então, não posso simplesmente pegar uma taxa, comparar com a outra e falar, está maior. Mas está maior em que grau de confiabilidade? 95%, 90%, né? É um grau alto, inclusive usado pela indústria farmacêutica. A questão até de quando que você realizou esse teste, né? Então, se você realizou num dia, sei lá, fazer um teste na Black Friday e vou aplicar o resultado para um dia normal, pode mudar completamente. Então, você tem que ter dependendo da proposta, a não ser que você vai aplicar lá na próxima Black Friday esse aprendizado. Mas você tem que pensar, né, antes no ambiente do teste. Né? Você pensa no experimento, né? Eu vou fazer um experimento. O que eu preciso para que ele dê certo? Você tem que pensar sempre o que pode impactar negativamente, né? Um concorrente que está fazendo uma mega promoção vai impactar. Então, às vezes é até um pouco difícil você pensar em tudo que impacta, e é por isso que a gente faz o teste, porque não tem como a gente ter erro, né, em termos de... A gente sabe que vai ser melhor? Não sei, porque também amanhã o cenário mudou. Mas se eu continuar com aquela minha versão que perdeu, com certeza eu vou ter menos resultado no futuro. Né? A gente não vai prever o futuro, mas a gente consegue tornar ele melhor. Né? Legal. E, cara, assim... Em questão de implementação básica mesmo, vamos pegar o cara aí que acabou de aprender sobre marketing digital, quer começar um negócio novo, ele vai colocar o Analytics dele ali. Você tem algumas dicas básicas assim de algumas coisas que ele pode melhorar, que ele não vê tanto por aí? Primeiro eu acho que dica para ele seria usar o Tag Manager, em vez de implementar o Analytics direto no site, com o Tag Manager intermediando. Eu gosto de falar que o Tag Manager é a linguagem entre o site e o Analytics, como eles vão se conversar. Né? Você tendo o Tag Manager no site, você consegue implementar uma série de eventos sem precisar ser um desenvolvedor mega... Né? Tem tutoriais na internet. Por exemplo, eu quero pegar, quando a pessoa clicar num botão, eu quero saber quantas pessoas clicaram em um botão que é super estratégico. Teve um caso de um cliente uma vez que a gente chegou ao ponto de dar valor monetário para um clique. Então a gente sabe que, por exemplo, metade das vendas passa por esse botão. A gente sabe que cada venda, de quantos cliques a gente teve nesse botão, tantos viram venda. Cada venda gera em média um valor X. Aí você consegue falar, não, esse clique aqui vale R$5. Então é um ponto importante que eu posso otimizar. E eu estava falando de significância estatística. Às vezes você não tem volume de conversões. Quem está começando, principalmente, vai ter esse problema. Né? Ele vai ler um monte de blog falando, faça teste, seja data-driven, e ele não tem volume. Então, o que ele precisa fazer para quem não tem volume? Ele pode não ter volume de conversão, mas ele pode ter volume do clique. Ele pode ter volume de alguma coisa que vem antes, que está certo. Não quer dizer que você tem mais cliques, que você vai ter mais vendas. Às vezes ocorrem inversões. Mas é melhor do que eu trabalhar com achômetro, né? Então, por exemplo, implementar um evento de clique é algo que você no Tag Manager faz com uma certa facilidade, né? Então, procurando um tutorial, você consegue, por exemplo, implementar isso sem necessariamente precisar de um desenvolvedor. Então, são coisas assim que vão ajudando a pessoa a sair do zero para alguma coisa já de orientação a dados. Legal, e essa questão do volume, pegando esse caso aí do cara, que muitas das vezes o cara tem 3 conversões no site no mês, ele muda uma versão lá, de 3 passa para 4, ele não tem um volume significante para ele poder de fato testar. Fala um pouco mais para o pessoal sobre essa questão da significância estatística, como que ele chega nesse volume. Então, no caso da significância estatística, né, 3 variáveis importam muito para a gente quando a gente quer alcançar essa significância. Uma delas é a sua taxa atual. Quanto que ela é hoje? Se ela for mais alta, é mais fácil de alcançar. Então, como a gente acabou de falar, né? Se você não tem muitas conversões do final da ponta, que é o que você quer medir, às vezes você pegar uma conversão mais acima, né? Você consegue uma microconversão, que a gente chama, um clique
Ou simplesmente, às vezes, a gente já usou até tempo na página. Não aquele que o Analytics dá, a gente implementou a parte que é mais Confiável. o tempo do Analytics aqui, a gente não vai nem explicar, mas ele é um pouco diferente, a forma de computação dele. Então, taxas, né, a sua taxa atual, o volume de visitas do seu site. Então, se você não tem um, você vai ter que ter o outro. E a terceira variável, digamos que é a diferença entre a sua taxa atual e a nova taxa, que seria da sua versão nova que você está testando. Se essa taxa for muito melhor ou muito pior, é mais rápido de atingir significância estatística. Então você tem, é um tripé, se você tiver 2 ali, já alcança muito mais rápido. Entendi. E tem até uns pressupostos assim, mas e se eu aceitar uma significância estatística menor do que 95%, 80%, por exemplo? Assim, a gente roda muito teste. Geralmente, quem está, por exemplo, em 80% de significância, é questão de pouco tempo para ele chegar em 95%. O problema é aquele cara que fica no meio a meio ali, no empatado e não sai disso, né? Então, por isso que é importante você não simplesmente sair testando coisas que você acha legal, mas sim fazer um trabalho de pesquisa, né? De análise de dados para tentar encontrar algo que realmente vai ter impacto no negócio. Por exemplo, você que é dono de loja virtual, qual que é o lugar mais importante para fazer um teste AB? Geralmente é a página de produto, porque é uma página obrigatória, todo mundo vai passar por ela. A home, às vezes, nem todo mundo passa por ela, ou uma página de categoria ou de busca, né? Geralmente, a tendência natural é você ir para testar a home, né? Que é a porta de entrada. Sim. Não, legal. Cara, e falando um pouco da MyMetric agora, queria que você falasse um pouco sobre qual que é o perfil da empresa que poderia contratar uma MyMetric, em qual caso que vocês ajudam mais. Então, não tem... Hoje, a empresa que contrata a gente, ela tem vários nichos, né? Tem nichos que vendem online, tem pessoas que só coletam lead e tentam extrair inteligência para depois, nessa venda que acontece depois, né? Conseguir ter dados sobre isso. Então, acho que a resposta seria... Acho que eu embolei de novo. De novo, peraí. Qual que era a pergunta? Eu já até esqueci. Sobre qual tipo de empresa que poderia contratar a MyMetric, em qual caso que vocês ajudam. Tá. Então, geralmente, a empresa que contrata a gente, ela não está desenvolvendo, às vezes, um trabalho tão legal em Analytics e quer uma ajuda nisso, né? E isso é bem democrático porque não tem tamanho, né? Geralmente, a gente pensa em uma empresa pequena que é desorganizada em questão de dados, né? Muitas vezes não, às vezes empresas grandes têm muito problema de coleta, mensuração e análise, né? Um problema até que a gente vê muito que muitas empresas enfrentam, e de tamanhos variados, é o viés de confirmação. O viés de confirmação é basicamente quando você gosta muito de uma ideia e procura encontrar ela nos dados. E o processo correto seria o inverso, né? Você analisar os dados e daí sim você construir sua crença, né? A sua convicção analítica, digamos assim. Então, são erros assim até mais, não são tão técnicos, são até um pouco mais conceituais, assim, de como fazer análise de dados. E isso, como eu falei, pode ser num processo mais simples ou mais complexo. Não tem, acho que, tanto barreira para você começar a fazer. Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente já teve mentorias assim, de 1 hora ou 2 horas com a pessoa, só para dar um direcionamento. Já aconteceu esse tipo de trabalho. Geralmente a gente fica um tempo de alguns meses com o cliente para poder entender o negócio, até para começar a otimizar algo, você tem que ter os dados corretos. Então isso leva um tempo. Entendi. Então, mesmo que você não vá fazer esse tipo de processo, tenta pensar isso como um processo dentro da sua empresa, né? Porque isso realmente não vai acabar. Você vai ter problema com dados sempre, vai ter que estar sempre cuidando da qualidade e cuidando da utilidade desse processo, né? Porque no final das contas isso tem que gerar mudanças que vão gerar melhores resultados. Não pode morrer num PowerPoint bonitinho ou num dashboard bonitinho. Legal. E cara,
tratar decisões com base em dados é uma coisa relativamente não tão nova, mas muito pouco praticada. Você ter uma empresa ali para te ajudar a apoiar aquilo e tornar aquilo melhor, acho que é algo mais escasso e mais novo ainda. Então, se você pudesse, eu queria que você contasse para o pessoal um caso de algum cliente que você teve algum resultado legal, que você causou uma mudança positiva, não precisa nem citar nome, mas só para... Então, tem um caso bem legal que aconteceu uma vez. Tem um evento que a gente gosta de colocar, que é quando a pessoa preenche um campo, logo que ela preenche esse campo e sai do campo para o próximo, a gente dispara um evento. Então a gente sabe que aquele campo foi alterado e com isso a gente consegue montar uma espécie de funil. Quantas pessoas desistiram em cada campo, certo? Aí a gente analisou isso, além de ter esse evento, a gente botou um segmento mobile e desktop. E no mobile a gente encontrou um negócio bem esquisito, porque, por exemplo, CPF é comum ter desistência, a gente está acostumado a ver isso. Mas no campo de endereço, o número do endereço, a pessoa preencheu a rua, aí ela vai preencher o número. Estava tendo muita desistência. Aí você fala, pô, o número é mais fácil de preencher que o endereço, que o nome da rua, por exemplo. Por que isso acontece? Aí, até pelo passado que eu já tive de desenvolvimento, front-end, me veio uma suspeita na cabeça. Aí eu abri o site no celular e vi lá que quando você coloca o foco no campo de número, aparecia o teclado normal, não o teclado numérico. E só esse fato da pessoa ter que alternar já gerava uma pequena desistência ali. É aquilo que até a gente falou aqui um pouco antes, né? O problema não é aquele erro que derruba o seu site ou que faz com que nenhuma venda aconteça por causa de um bug. Esse aí você nota fácil. O problema é aquele erro que come 2%, 5%, 1% que seja do seu resultado todo dia e você vai levar um ano para descobrir. Isso é aquele erro ninja que você não vê que está ali comendo a sua taxa de conversão. Cara, Thiago, te agradecer por esse talk. Acho que foi muito útil para quem está começando a implementar dados e para quem já tem e acha que já tem um processo mega robusto, mas agora acho que vai dar uma atençãozinha ali melhor para os detalhes, para o campo do formulário. E, cara, nesse final aí eu gosto de deixar um espaço para o pessoal passar alguma referência de conteúdo, ou alguém que você segue que é legal de aprender sobre o que você faz, deixar algumas dicas aí também para o pessoal. Tem um canal bem legal em inglês, né? Mas é um canal bem bacana para aprender Analytics, para quem está começando e quer ficar um pouquinho mais técnico, que é o Measure School, do Julian Juniman. E para quem já é mais técnico ainda, tem o Simo Ahava, o blog dele é muito bom, é bem interessante. Fora isso, tem a própria documentação do Analytics, que às vezes não é tão amigável, mas lá está tudo, basicamente. Se você tiver um pouco de paciência de ler, vai acabar aprendendo algumas coisas. E claro, né, sempre é bom você se cercar, né, de profissionais da área, né, tanto a gente tem mais, lógico, fora do país, mas no país também temos bons profissionais. Então, você se cercando essas pessoas, participando de grupos especializados, acaba que você se obriga a cada vez melhorar um pouco mais. Legal. Então, Thiagão, muito obrigado novamente. Obrigado. Eu vou deixar essas referências aí do Thiago todas na descrição, com o perfil dele aí para vocês poderem acompanhar. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Hacker Talks. Obrigado.